Nas edições anteriores de Alien da Marvel, Gabriel Cruz encontra o seu filho Danny impregnado por um facehugger, e agora sua única esperança era colocar o Danny no hipersono para poder chegar com ele na Terra sem o Alien se desenvolver. Mas além de ser perseguido pelo Alien Alpha, Cruz é surpreendido por Iris, que atira nele e em Bishop e revela o seu verdadeiro objetivo: levar o embrião que estava em Danny para a Terra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos falar sobre a edição 6 de Alien, que traz o encerramento do primeiro arco de Alien nos quadrinhos da Marvel. E no fim do vídeo eu vou comentar um pouco também sobre o início do novo arco, que já teve a sua primeira edição lançada. Então, se você gosta de Alien, continue nos acompanhando aqui no Central Pandora para muito mais. E roda a vinheta porque vem aí o final do arco Bloodlines. O quadrinho começa com a Iris se comunicando com alguém, revelando que o interesse dela naquela estação era, na verdade, uma amostra dos aliens. E olha só, essa pessoa que estava trabalhando com ela não era aliada nem das Américas Unidas e nem da Weyland-Yutani. A Minute Hand era uma organização com interesses independentes. Mas antes que nós pudéssemos saber mais sobre ela, o Bishop se levanta e bate na Iris com uma arma, revelando para nós leitores que ela era um sintético. Ela era parte de um grupo de sintéticos que se consideravam superiores aos seres humanos e também a sintéticos como o Bishop, por exemplo, que trabalhava para Weyland, porque eles eram livres. Por isso teve todo aquele discurso lá da Iris pro Bishop na edição anterior. O objetivo deles era criar uma utopia pós-orgânica. E para isso, por algum motivo, eles precisavam dos aliens. Ouvindo todo esse papo, o Cruz ia desativar ela de uma vez com um tiro. Só que aí ela faz mais uma revelação. A Iris sabia quem era aquela mulher que ele ficava vendo nos pesadelos. Segundo ela, os seres humanos não foram os primeiros seres orgânicos a conseguir deixar o sistema solar. Mas nenhuma dessas espécies conseguiu sobreviver, porque quando esses seres se tornavam arrogantes o bastante para viajarem até as estrelas, nas palavras dela, eles encontravam aquilo esperando por eles. Aquilo a que ela se refere é o patógeno, que causa aquela transformação. E segundo ela, essa coisa era o fogo de Prometeus, o fogo que mantinha o universo livre de parasitas como ele. Nesse momento aí, ela faz uma alusão ao mito de Prometeu, o titã lá da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses e deu aos seres humanos. Um conceito que é usado também no filme Prometheus do Ridley Scott. E então ela continua falando: primeiro vocês tentaram aproveitar o fogo como uma arma, assim como outros fizeram. Depois vocês tentarão se unir a ele, usá-lo para se tornar melhores, mais fortes. E era isso que estava sendo mostrado ao Gabriel Cruz na escuridão. Na verdade, ele nunca tinha visto aquela mulher. Aquilo não era uma lembrança do ninho. Mas lembra que numas edições anteriores, ele tinha falado que no momento que foi impregnado, ele se conectou ao passado e ao futuro daquelas criaturas? Então, aquela era uma imagem do futuro. Graças ao alienígena que foi retirado dele, um dia os sintéticos iam conseguir gerar aquela alienígena e usar ela para acabar com os seres humanos. Esse era o grande plano da Minute Hand. Mas então a Iris para de funcionar e o Gabriel Cruz queria agora tirar aquele chestbuster do Danny antes que o pior acontecesse. O Gabe consegue convencer o Bishop de que tentar salvar o Danny era a melhor opção, só que aí o Ted Reynolds, o comandante da estação Epsilon e ex-chefe do Cruz, entra em contato com eles e exige que eles levem o espécime para a Terra. Ele faz uma chantagem, oferece dinheiro e imunidade para o Cruz se ele sacrificasse o Danny pela corporação, mas aí o Gabriel Cruz finalmente percebe que aquelas pessoas nunca foram importantes para Weyland-Yutani. Sem contar que nesse momento ele se lembra que no dia da fatídica missão onde ele foi impregnado, o Ted tinha ligado e falado que ele não poderia ir com os outros fuzileiros porque ele estava doente. Ou seja, a corporação levou aquela equipe de fuzileiros para dentro da nave com o ninho propositalmente. Eles já sabiam o que existia ali. O Cruz se recusa então a entregar para eles o espécime
e por isso o Ted remotamente desativa os motores da estação. Agora eles estavam em queda e iam cair fora de órbita, mas ainda tinha um jeito de separar aquela embarcação da estação manualmente, e era isso que o Cruz faria. Ele implora ao Bishop para salvar o Danny enquanto ele ia realizar o procedimento para desacoplar eles da Epsilon. E o processo dá muito certo, só que antes que ele pudesse voltar para dentro da embarcação, o Cruz se depara com o Alien Alpha, que estava ali atrás do embrião. Acontece então um combate entre dois pais querendo defender os seus filhos, mas no fim a única opção que o Gabriel Cruz vê é causar uma explosão que lança ele e o alienígena no espaço, fazendo com que os dois queimem enquanto caem a toda velocidade na direção da Terra. Momentos depois, na nave de fuga, o Danny desperta após a realização da cirurgia. O Bishop tinha conseguido realizar o procedimento e eles estavam finalmente voltando para a Terra. Aquele modelo de sintético que um dia tinha salvado a vida do Gabriel Cruz, agora tinha sido salvo por ele. Mas será que esse pesadelo realmente estava no fim? Bom, de acordo com o quadrinho, o Gabriel Cruz conseguiu não apenas derrotar o Alien Alpha, mas também impedir a Minute Hand de criar aquela mulher alienígena. Quando o Bishop pergunta pro Danny o que ele via nos sonhos, ele responde que estava começando a esquecer as coisas, o que pode indicar que houve uma alteração na linhagem dos aliens, só que ele ainda via algo na escuridão. E então o quadrinho foca no gato que tinha sobrevivido na estação, que tem cicatrizes indicando que ele foi impregnado por um facehugger. E foi assim que se encerrou o arco Bloodlines, que foi a primeira leva de histórias que a Marvel trouxe para o universo de Alien. Assim como normalmente acontece no universo expandido, esse quadrinho explorou os aliens de novas formas, não só trazendo aliens diferentes, mas também um novo cenário político. Além das já conhecidas Weyland-Yutani e Américas Unidas, agora nós temos também um movimento liderado por sintéticos mais avançados e ainda mais indistinguíveis dos seres humanos. Tanto que o Danny foi namorado da Iris por um tempo, foi um membro da Minute Hand, só que ele nunca percebeu nada disso, para ele eram pessoas. Só o Bishop, que eu não sei se direta ou indiretamente consegue perceber isso aí. E o curioso é que a Iris era um modelo de sintético que estava à frente daqueles usados pela Weyland-Yutani. Pelo que eu entendi, alguma organização criou esses modelos mais perfeitos que desenvolveram uma consciência e começaram a se sentir superiores aos seres humanos. E esses sintéticos achavam que era uma boa ideia usar os aliens para dar início a essa era pós-orgânica, que acabaria com a humanidade e daria início a um novo mundo habitado apenas por pessoas artificiais. E o próximo arco, que como eu disse já está iniciado, acontece em um momento em que a Minute Hand já conseguiu dominar a Terra, mas eu vou comentar melhor sobre essa história um pouco mais pra frente. Antes, tem algumas coisas que eu queria ainda falar aqui sobre essa edição 6. A começar pelos aliens. Apesar de terem se mantido relativamente fiéis ao que foi estabelecido nos filmes, nesse quadrinho eles trouxeram um novo tipo de xenomorfo, que foi chamado de Alpha. E pelo que eu entendi, ele era basicamente um alien rainha macho. O roteiro aparentemente tentou referenciar aqui o Aliens o Resgate, só que ao invés de colocar duas figuras maternais brigando entre si, eles colocaram um conflito entre duas figuras paternais, o que é interessante, mas eu queria ter visto um pouco mais dos propósitos da Weyland-Yutani com esses alienígenas. Queria ter visto se esses aliens foram modificados daquela forma propositalmente, ou se aquele alien alfa surgiu mesmo só da junção, daqueles animais lá que estavam na primeira nave com o ser humano, aí a mistura genética deu origem ao alien alfa. E eu fiquei me perguntando também que propósito benigno foi esse que a Weyland-Yutani conseguiu colocar na cabeça do Gabriel Cruz. Como ele acreditava que a Weyland ia ajudar as pessoas? Eu achei que faltou um pouco disso aí. Por exemplo, no Aliens o Resgate tem a colônia em Hadley's Hope. É o processo de terraformação de um novo planeta, a expansão da humanidade no espaço. E as pessoas em Hadley's Hope não sabiam sobre os experimentos que estavam sendo feitos lá com os aliens. Já nesse quadrinho
dá a entender que o Gabriel Cruz já sabia daqueles alienígenas, mas como eles poderiam ser usados então com um propósito positivo? Eu achei que faltou um pouco disso aí, mas de qualquer forma eu gostei dos aliens. A única coisa que me incomoda um pouco nesse quadrinho são as artes do Salvador Larroca. O Larroca é um artista que usa muito tracing, que é aquela técnica de você desenhar por cima de uma imagem, e ele claramente usou figuras de ação como referência para os aliens, o que não é errado, vários desenhistas fazem isso. Mas eu achei que esses aliens ficaram meio sem movimento. Você olha para eles, você vê a figura de ação ali, e eu achei que isso não ficou muito legal não. As artes do Aftermath, por exemplo, eu achei que ficaram muito mais agradáveis do que a desse quadrinho. Mas enfim, eu vou continuar acompanhando a série. Eu espero que não demore muito para eles fazerem a troca do artista. E de qualquer forma, Bloodlines teve boas vendas e por ser da Marvel deu uma visibilidade muito maior para o universo expandido de Alien. A Marvel vende muito mais que a Dark Horse, então isso acaba trazendo mais pessoas para Alien nos quadrinhos. E infelizmente essa série ainda não foi anunciada aqui no Brasil, né? Mesmo depois do encerramento do arco Bloodlines. Então nós vamos ter que aguardar, quem sabe mais pra frente, sai um encadernado, algo assim. E agora a história segue com um novo arco que já se iniciou no mês de setembro. E eu já li a primeira edição e ela realmente acontece nesse futuro onde os sintéticos conseguiram dominar a Terra e agora os humanos estavam colonizando outros planetas, agora em colônias das Américas Unidas. O Philip Kennedy Johnson e o Salvador Larroca continuam no time criativo, mas dessa vez o cenário vai ser uma colônia no espaço onde os habitantes buscam modos de vida mais tradicionais. Eles fazem parte de uma religião antiga chamada de Spinners, que tem aversão a qualquer tipo de máquina. E a ideia deles era que depois de concluir o processo de terraformação, todas as máquinas do planeta fossem desligadas. Seria mantido apenas o necessário para manter a colônia livre de qualquer tipo de tecnologia. E a ideia era que aquele planeta fosse um tipo de santuário para eles, por isso o nome do arco é Santuário. Então agora o cenário vai para um lado assim mais rural, vai ter alien no meio da plantação, alien no meio das galinhas, e o Larroca não vai ser mais o protagonista. Sim, ele era o protagonista desse primeiro arco, ele se autodesenhou. Dessa vez a personagem principal é uma mulher chamada Jane Callan, que tem uma doença degenerativa e abre mão do seu tratamento para conseguir estabelecer aquela colônia para os Spinners, que eram perseguidos na Terra. Essa seria tipo uma missão final da vida dela. O problema é que um dia cai uma nave nessa colônia que, claro, está infestada de aliens, e aí o plano da Jane Callan de estabelecer esse paraíso vai por água abaixo. Essa história promete ter um estilo bem diferente da anterior. Em uma entrevista para o site CBR, o Johnson comentou que nesse primeiro arco, o Bloodlines, eles buscaram trazer uma história familiar para os fãs, só que de uma nova perspectiva. Nós vimos o caso da corporação usando pessoas para fazer experimentos, mas da perspectiva de alguém que estava lá dentro e que acreditava que aquilo poderia ter algum propósito positivo. Já nesse segundo arco, eles estão prometendo algo que os fãs nunca viram antes. E vai ser interessante ver uma história de Alien agora dessa nova perspectiva. Ele provavelmente vai pegar muito emprestado do primeiro roteiro do Vincent Ward para Alien 3, né, que tinha toda aquela questão religiosa, os monges acreditando que a Ripley era uma representação do pecado e os aliens eram demônios enviados até eles como uma punição divina. E nessa história já acontece algo parecido. Quando vê os aliens, a Jane associa eles aos cães da perdição, que chegariam nesse jardim sagrado deles como uma forma de provação. E a nave cai justamente no jardim da colônia. Então esse arco vai ter toda uma questão religiosa muito forte. E para quem tá esperando pelo Predador, gente, o quadrinho não foi cancelado. Ele ia sair em abril, só que foi adiado para novembro. Parece que teve uma mudança de distribuidora na Marvel e isso aí acabou atrasando o lançamento de vários quadrinhos, incluindo o do Predador. Não tem nada a ver com aquele processo lá
dos irmãos Thomas contra a Disney. Então podem ficar tranquilos que mês que vem chega o primeiro quadrinho de Predador pela Marvel. E sobre os reviews do quadrinho de Alien, agora eles vão ficar mais espaçados. Por quê? Primeiro, porque agora eles vão começar a ser publicados bimestrais. A primeira edição saiu em setembro, a próxima só vai vir em novembro e depois a outra só em janeiro. E como as histórias são bem curtinhas, eu já estava fazendo review de 2, 3 edições juntas para ter material pra gente lançar um episódio. Então eu provavelmente vou esperar acabar o arco para poder fazer um review de tudo no final, beleza? Bom, esse era o meu recado. Agora é a gente torcer para vir uma boa história aí nesse arco. E aqui no Central Pandora nós estaremos acompanhando todas as novidades de Alien e muitas outras franquias da ficção científica. Muito obrigada a todos que assistiram, um grande abraço e até o próximo vídeo.